Bem-vindos ao Destilado Literário. Se você é um apaixonado ou apaixonada por histórias envolventes, universos bem construídos e personagens inesquecíveis, então esta playlist é para você. Aqui mergulharemos de cabeça em trilogias icônicas, explorando suas tramas, simbolismos e curiosidades. De mundos fantásticos a distopias instigantes, passando por mistérios arrebatadores, cada trilogia traz uma experiência única, e nós estamos aqui para destilar o melhor de cada uma. Então acomode-se confortavelmente e venha embarcar nessa jornada de leituras. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Vamos dar início ao destilado de hoje. A espera acabou. Depois de uma breve pausa, retomamos nossa viagem no tempo com Claire e Jamie. A trilogia continua. Prepare-se para mais emoções, desafios e reviravoltas dessa saga inesquecível. O livro Um Sopro de Neve e Cinzas continua acompanhando a vida da Claire e do Jamie na Carolina do Norte, em plena época colonial. O clima no livro é de constante tensão, porque a Revolução Americana está se aproximando, e todos na comunidade já sentem que algo grande está por vir. O medo e a incerteza sobre o futuro aparecem o tempo todo nas conversas entre os personagens. Um dos pontos fortes da história continua sendo a atuação da Claire como médica. Ela trata desde pequenos problemas, como uma dor de dente da senhora Camundongo, até ferimentos mais sérios, como o do Ian. Claire começa a experimentar o uso de éter como anestésico, o que, para aquela época, era bem avançado. Mas isso também chama a atenção de outras pessoas, como a Malva e o Thomas Christie, que começam a suspeitar do que ela escreve no seu caderno preto, onde anota tudo o que descobre ou aprende. Além disso, o livro mostra bastante da convivência entre os Fraser, os arrendatários e os indígenas Cherokee. O Jamie está atuando como agente indígena e tenta ajudar a resolver questões entre os povos. A chegada de novos colonos também mexe com a dinâmica da comunidade. Outro aspecto importante é a espiritualidade. O Roger agora tem um papel mais ligado à religião e chega a pregar para a comunidade. Ele também tem conversas intensas com o Tom Christie sobre a Bíblia, mostrando como as crenças da época influenciavam a vida de todos. O livro traz várias mensagens importantes. Uma delas é a força das pessoas diante das dificuldades, sejam elas pessoais, políticas ou ligadas à saúde. Também fala sobre como os laços familiares e a união da comunidade são fundamentais para enfrentar tempos difíceis. Um tema que aparece bastante é o conflito entre o saber científico, que a Claire representa, e as crenças mais antigas e tradicionais das pessoas ao redor. Por fim, o livro também toca em elementos mais sutis, como sonhos, visões e até possíveis influências do tempo, que fazem a gente pensar se há mais do que apenas o presente acontecendo ali. Resumindo, Um Sopro de Neve e Cinzas mostra como é viver em um momento histórico cheio de incertezas, mas também de esperança. A história fala de sobrevivência, laços humanos e da busca por sentido em meio ao caos. O Resgate no Mar é uma história que mistura reencontros, memórias do passado e muitas aventuras em alto mar. Um dos momentos mais marcantes é quando a Claire decide voltar ao século XVIII para reencontrar o Jamie, depois de 20 anos separados. Tudo começa com a busca dela por pistas sobre o que aconteceu com ele depois da Batalha de Culloden. Com a ajuda do Roger, ela vai juntando fragmentos de documentos antigos, como uma lista de soldados e até um artigo publicado por alguém chamado a Malcolm, que acaba sendo o próprio Jamie, vivendo sob um nome falso como impressor em Edimburgo. Essa confirmação de que Jamie sobreviveu muda tudo. A Claire volta no tempo e os dois finalmente se reencontram na gráfica onde ele trabalha. Esse reencontro é um dos pontos altos do livro, cheio de emoção e de tudo aquilo que eles precisaram superar até chegarem ali. A história também mostra o que aconteceu com Jamie nesse tempo todo. Ele passou por muita coisa, desde viver escondido numa caverna, até ser preso em Ardismuir, onde ficou sob o comando do Major John William Grey. A relação dos dois é complexa, mas cheia de respeito. O livro revela muito sobre o passado de Jamie, suas escolhas e os sacrifícios que fez para proteger quem amava. Outro aspecto interessante é o envolvimento do Jamie com a gráfica, onde ele imprime panfletos políticos e acaba lidando com figuras influentes e perigosas. E aos poucos, a Claire vai se reencontrando com essa nova vida dele, tentando entender tudo o que aconteceu enquanto estavam separados. Com o passar do tempo, novos personagens entram na trama, como o jovem Ian, que é sobrinho do Jamie, e o misterioso Sr. Willoughby, com suas histórias vindas do outro lado do mundo. Quando o jovem Ian desaparece, Jamie e Claire partem numa jornada pelo mar em busca dele,
o que dá início a uma nova fase da história, cheia de perigos, encontros inesperados e até situações envolvendo escravidão e o tráfico de pessoas, que eram parte cruel daquele período. Durante essa viagem, eles conhecem pessoas como o Capitão Haynes, o naturalista Lawrence Sterne e o excêntrico Padre Fogden. Esses encontros ajudam a explorar ainda mais a diversidade de culturas e ideias da época, além de colocarem Jamie e Claire frente a frente com novos dilemas. No fundo, o livro fala sobre como o amor verdadeiro pode resistir ao tempo, à distância e a todas as dificuldades. Também mostra como é importante entender e fazer as pazes com o próprio passado, para poder seguir em frente. A Claire e o Jamie têm que reconstruir a relação deles praticamente do zero, mas a força desse vínculo faz tudo valer a pena. E o papel do Roger nessa busca reforça como conhecer a história pode ajudar a entender o presente, e até mudar o futuro. Escrito com sangue do meu coração continua a história dos Fraser, misturando emoção, conflitos e muitos reencontros, tudo em meio ao cenário agitado da Revolução Americana. A gente vê como os laços de família e os relacionamentos são testados o tempo todo, mas também como o amor e o compromisso verdadeiro conseguem resistir até nas situações mais difíceis. Um tema que aparece bastante é essa busca por segurança e por um lugar para chamar de lar, mesmo com tanta coisa mudando ao redor. Logo no começo, Jamie aceita comandar um batalhão no exército continental, o que o coloca bem no meio da guerra. Isso traz muitas preocupações para ele e para quem está por perto, especialmente porque todo mundo está lidando com perdas, reencontros e mudanças. Claire segue usando seus conhecimentos médicos para cuidar dos feridos, e Jenny, como sempre, se preocupa com todo mundo, especialmente com o paradeiro de Lord John. As relações familiares continuam sendo um ponto forte da história. Vemos como está o vínculo de Jamie com Lord John e com William, seu filho, e também acompanhamos o crescimento dos relacionamentos de Ian com Raquel, e de Fergus e Marsali, que continuam com o trabalho na gráfica. Aliás, a gráfica deles, e o jornal que publicam, o L. Oignon, mostra como a comunicação e o acesso à informação são importantes, principalmente em tempos de guerra. O livro também toca bastante no tema das viagens no tempo, com discussões sobre como isso funciona e quais as consequências para quem faz esse tipo de travessia. Além disso, tem a busca por Jen, que movimenta boa parte da trama. No fundo, a história mostra como os personagens continuam tentando seguir em frente, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. A resiliência deles, a força dos laços de família, e a ideia de que o amor pode superar o tempo e a distância são mensagens que ficam muito claras. Também há uma reflexão sobre como o passado, presente e futuro estão conectados, e como nossas escolhas podem ecoar por muito tempo. Em Diga as Abelhas que não estou mais aqui, a história gira em torno da vida da família Fraser e da comunidade em Fraser's Ridge, durante um período muito tenso, marcado pela iminente guerra da independência americana. A gente acompanha o dia a dia de Claire, Jamie, Brianna, Roger, os filhos deles, Ian, os Murrays e outros moradores do vilarejo. Eles enfrentam muitos desafios, mas sempre tentando manter a união e o apoio uns aos outros. Um símbolo importante dessa esperança é a construção da casa nova, que representa a continuidade do lar mesmo em tempos tão incertos. A guerra está prestes a estourar, e isso mexe com todo mundo. Jamie decide assumir o comando de um batalhão, e há um clima constante de preocupação com a segurança de todos. É como se a qualquer momento tudo pudesse mudar. Claire continua com seu trabalho como curandeira da comunidade. Ela trata doenças, anota os casos em seu livro e experimenta novas práticas, como o uso do éter. Tem até gente curiosa com o que ela faz, como a personagem Fanny, que se mostra bastante interessada nos conhecimentos médicos da Claire. Outro ponto forte do livro é a valorização do saber. A chegada de livros trazidos por Brianna e Roger, desde histórias infantis até livros de medicina e história, vira motivo de aprendizado e momentos importantes em família. Jamie, que cresceu num tempo em que ler era um privilégio, demonstra um grande amor pelos livros. Além disso, tem a ideia de ensinar as crianças da comunidade a ler e escrever na casa de encontros, que acabou de ser construída. A fé e a espiritualidade também aparecem bastante. Roger, por exemplo, atua como pregador e há reuniões religiosas na casa de encontros, envolvendo gente de diferentes crenças. Esses encontros acabam gerando discussões sobre moral, crença e convivência. Tem também uma parte curiosa e misteriosa. Roger encontra um homem chamado Dr. M.C. Evan, que parece ter uma habilidade diferente, algo ligado à cura e a uma luz azul.
A experiência com ele marca bastante o Roger. As cartas e mensagens ganham um papel essencial, principalmente em tempos de guerra, quando muitos estão longe uns dos outros. O título do livro faz referência a uma tradição antiga, contar às abelhas sobre eventos importantes da família, como nascimentos ou mortes, como se isso fosse uma forma de manter a harmonia com a natureza e os espíritos. Essa ideia de comunicar, de manter a memória viva, está bem presente ao longo da história. A trama também traz viagens e reencontros. Brianna e Roger fazem uma nova travessia pelas pedras, e vemos a chegada de pessoas de outras comunidades, como os Mohawk. As relações com os povos indígenas continuam sendo um tema importante, sempre mostrando a complexidade dos encontros entre culturas. No fundo, a história fala muito sobre resiliência, sobre como os laços familiares e comunitários ajudam a enfrentar os desafios da vida, da guerra e das mudanças. Também destaca o valor do conhecimento, da fé e das tradições na construção da identidade de cada um. A comunicação e a forma como as histórias são passadas de geração em geração são elementos centrais, como uma maneira de resistir ao tempo e preservar o que é essencial. E nos trechos finais, a narrativa nos leva ao cerco de Savannah, um evento perigoso que promete impactar diretamente a vida dos personagens e da comunidade. É um desfecho tenso, que prepara o terreno para os próximos passos dessa história cheia de emoção e profundidade. E assim chegamos ao fim do 9º livro da trilogia. E que Diana Gabaldon continue a nos presentear com mais capítulos dessa jornada inesquecível. Que a trilogia se transforme em uma saga ainda mais rica, para que possamos seguir viajando no tempo ao lado de Claire e Jamie. Se você chegou até aqui, já percebeu que Outlander é mais do que uma história de viagem no tempo. É uma travessia pela alma humana. Entre batalhas, descobertas, curas e recomeços, Diana Gabaldon nos mostra como o amor, a coragem e os laços familiares são capazes de atravessar séculos. Se ainda não mergulhou nessas páginas, permita-se que o passado te envolva como envolveu Claire. Boa leitura!